Quem nunca passou pela frustração de ter uma storage procedure que no momento roda lisa, de forma instantânea, e minutos depois, sem ninguém mexer numa linha de código, resolve travar o servidor inteiro? Acredite, isso não é um erro de sintaxe, não é um código mal feito. O que está acontecendo nos bastidores, muito provavelmente, é o fenômeno conhecido como parameter sniffing. Por que a minha query rápida de repente travou o servidor? Essa é a pergunta clássica nas mesas de operação de TI. A infraestrutura está sobrando, o código está intocado, mas do nada vem aquele timeout derrubando tudo. E o mais frustrante, se a gente pega a mesma query e roda isolada, ela voa, funciona de primeira. Então vamos direto ao ponto para entender o que a engine do banco está tentando fazer quando isso rola. O mistério da query intermitente. Para matar esse problema pela raiz, a gente precisa adotar a mentalidade arquitetural do SQL Server. Essa falha que vai e volta é, na real, resultado de um comportamento interno que foi desenhado para otimizar os recursos do servidor. O problema é que, em cenários onde os dados são muito desiguais, essa otimização acaba saindo pela culatra. O que nos leva ao conceito central, parameter sniffing. Basicamente é o comportamento onde o SQL Server reutiliza um plano de execução que foi otimizado lá para o primeiro parâmetro recebido, o que acaba gerando ineficiência pesada no futuro. Funciona assim: quando o banco compila uma consulta pela primeira vez, ele literalmente fareja o valor do parâmetro. Ele faz isso para desenhar um plano de execução perfeito para aquele dado específico. A intenção inicial é excelente, porque o servidor não quer gastar a CPU recalculando a rota matemática de busca toda vez que a query for acionada de novo. Motor e o cache. Mas então, onde é que essa boa intenção falha na prática diária? Para entender isso, a gente precisa olhar para baixo do capô e ver como o motor de busca e o plano cache operam juntos. O SQL Server é um motor puramente declarativo. A gente pede o que buscar e o Query Optimizer decide o como entregar. Só que calcular essa estratégia custa muito processamento. Por isso, ele pega o plano final e salva numa área de memória chamada Plan Cache. O sniffing, a tal farejada, acontece exatamente aí, na primeira execução, logo depois da compilação. O motor consulta as estatísticas para o primeiro parâmetro, traça a rota ideal e carimba esse plano no cache. O grande erro lógico começa quando ele tenta aplicar esse mesmíssimo plano, de olhos fechados, para todos os valores que chegarem nas chamadas futuras. Analogia: bicicleta contra caminhão. Vamos sair um pouco do código e usar uma lógica simples de logística para deixar bem cristalino o impacto drástico de se reutilizar um plano errado. Imagina a estrutura do SQL Server como uma empresa de logística. Chega um pedido de um cliente, entregar um pequeno envelope. O gerente analisa e decide que a estratégia mais ágil e barata é mandar um entregador de bicicleta. A entrega é um sucesso absoluto. O gerente então vai lá e anota orgulhoso essa estratégia vitoriosa na caderneta de eficiência da empresa. Passam uns dias e o mesmo cliente pede uma nova entrega. O gerente olha a caderneta, vê o registro de sucesso e não pensa duas vezes. Resolve reutilizar o plano e manda a bicicleta de novo. O problema é que, ao chegar no local, a carga agora não é um envelope, mas sim uma montanha com mais de 100 caixas pesadas. Ele simplesmente mandou uma bicicleta para buscar uma carga gigante. O resultado, um desastre logístico fenomenal. O entregador de bicicleta vai ter que fazer dezenas de viagens agonizantes para mover a carga que um caminhão faria com folga em uma única viagem. Isso espelha com perfeição o que acontece no banco de dados. O SQL tenta processar milhões de linhas, o nosso container pesado, usando um plano frágil que foi construído para lidar apenas com uma única linha, a nossa bicicleta. Estratégias de mitigação. Entendida a origem do problema, é hora de focar na engenharia da coisa. Como a gente resolve isso no dia a dia? Uma primeira via direta no código é adicionar o hint Option Recompile. Isso obriga o otimizador a jogar a caderneta fora e recalcular a rota do zero em toda execução. O pró é garantir sempre a escolha do veículo certo. O contra é o consumo altíssimo de CPU. É uma saída muito boa para queries que já levam uns 5 segundos para rodar, porque aí perder uns milissegundos calculando a rota não faz diferença. A segunda alternativa é o Option Optimize for Unknown. Aqui, a gente fala para o motor ignorar o valor exato do parâmetro e focar numa média global dos dados. A vantagem é uma performance estável e previsível, evitando a catástrofe da bicicleta. O lado ruim é que a consulta nunca vai operar no pico máximo de velocidade, já que o plano vai ser sempre mediano. Indo adiante, existe a técnica de transferir o parâmetro para variáveis locais logo no início do bloco de código. Ao fazer isso, a gente cega o otimizador na hora da compilação, forçando um plano genérico de forma parecida com a estratégia anterior. É bem prático, mas arriscado, porque a falta de clareza pode gerar estimativas muito ruins se os dados forem irregulares demais.
Uma abordagem arquitetural mais madura é criar uma procedure mestre. Trata-se de uma procedure de entrada que analisa o volume da requisição e despacha a execução para subprocedures diferentes. Uma para leituras super rápidas e outra para processamentos de massa, por exemplo. Isso isola fisicamente planos distintos no cache. O reverso é que aumenta bastante a complexidade de manutenção do código. A solução do SQL Server 2022, o fascinante na engenharia de dados, é ver como a própria plataforma evolui para corrigir essas dores nativamente, e a introdução do SQL Server 2022 revolucionou exatamente esse gargalo. A Microsoft implementou o recurso de otimização PSP, ou Parameter Sensitive Plan. De forma automática, o banco agora persegue, ao ler os histogramas e estatísticas, se a tabela tem uma distribuição de dados desigual. Ele então cria faixas de cardinalidade, volumes pequenos, médios e colossais. E na hora da execução, ele avalia dinamicamente o peso do parâmetro e roteia direto para a variante ideal do plano. Na prática, ele mantém múltiplos planos ativos para a mesma query simultaneamente. Só que, como tudo em TI, existe um ponto crítico que a gente precisa prestar atenção. A mágica do recurso PSP depende 100% de estatísticas atualizadas. Isso é um alerta muito sério. A feature é brilhante, mas ela é cega sem um bom mapa de navegação. Se as estatísticas do banco de dados estiverem defasadas ou corrompidas, o motor vai errar o cálculo e rotear a chamada para o plano errado da mesma forma. Conclusão e boas práticas. Vamos amarrar todos esses conceitos e trazer de volta para a nossa fundação de desenvolvimento diário. O conhecimento fundamental que deve ficar claro é: Parameter Sniffing não é um bug ou um fantasma na engine. É um recurso completamente legítimo tentando economizar a CPU do servidor. Nossa responsabilidade técnica como desenvolvedores é entender as peculiaridades dos dados que a gente manipula. Precisamos fornecer as pistas e marcações certas no código para guiar o Query Optimizer e é obrigatório manter a rotina de atualização de estatísticas do banco sempre em dia. A síntese visual disso tudo é simples, mas poderosa. Não tente carregar um container numa bicicleta. Analise seus dados primeiro e guie o motor. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.